Fala, rapaz, e hoje nós estamos aqui com um vídeo bem da hora, bem especial, que a gente vai falar sobre as 4 habilidades mais roubadas do Magic, as habilidades mais fortes, né, que acabaram surtindo muitos banimentos logo depois. Então vamos falar sobre essas habilidades que algumas até poderiam se dizer que não deveriam ter sido nunca criadas. Então vamos para o vídeo, mas antes, lembrando aí o pessoal que a gente tá com este apoio aí da loja da Vault of Cards, então se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na loja da Vault of Cards, o link vai estar aí na descrição. Aproveitem lá que eles estão com 10% de desconto no estoque, então corram antes que acabe essa promoção. E também, se vocês não tiverem mais com essa promoção de 10% de desconto, caso vocês estejam vendo o vídeo depois da promoção ter expirado, use o cupom GUMACONVAULT, que daí vocês ganham aí os 5% de desconto em toda a sua compra, beleza? Então, bora para as habilidades mais roubadas. Então, a primeira habilidade mais roubada aí, eu não vou colocar em qual ordem que é a mais roubada, né, delas, mas eu vou mostrar as 4 habilidades mais roubadas. A primeira que a gente vai falar aqui hoje vai ser sobre o Delve, né? Não confunda com o Delver, mas sim a habilidade Delve, a de esquadrinhar. Então tem algumas cartas aqui, ó, eu estou usando o Scryfall para mostrar as cartas. Coloquei a habilidade Delve aí, né? Eu botei no texto Delve, aí até apareceu o Delver, eu tive que botar o custo de mana 1 ou mais, senão o Delver ia ficar aparecendo aqui. Mas estamos aí com umas cartinhas justas, tipo Becoming Mans, que dá mais 6/6, exilando 5 dos seus cemitérios você pode pagar uma verde só. Então o Delve, que é uma habilidade que você pode fazer o custo da sua mágica custar 1 a menos, exilando uma carta do seu cemitério, uma genérica a menos. Então, a maioria das cartas é uma mana colorida só ou 2, né? Como o caso do Dig Through Time, que foi banido, né, em vários formatos, que é um 8 manas que você olha 7 e bota 2 na mão. Basicamente 2 manas azuis instantâneo ainda, né? Ainda joga no Pioneer, mas né, Pioneer meio que deu uma sumida aí, então. Mas quem sabe volte a subir de preço, já que pode ser que o Pioneer volte aí. Outra carta problemática aqui também é o Rugak, que é 2 pretas ou verdes e 5 genéricas, então você podia exilar facilmente cartas do seu cemitério, né? Porque ele vai nos decks de Dredge. Ele não podia ser castado com mana tradicional, mas você, né, fazia com Convoke ou exilava do seu cemitério. Então ele é uma das cartas mais roubadas aí, né? Também tem essa habilidade, né, de Delve, o esquadrinhar. Tem uma carta nova que veio agora, que é o Dragão Azul. E também tem esquadrinhar e ganha marcador +1/+1 para cada um. Ó, por exemplo, que nem eu falei pra vocês do Search, essa carta aqui tá aqui porque tem Delver no nome, mas... Enfim, eu não sei mexer direito nesse Search. Então, outra carta que também foi bem popular foi o Taziguro, mas outra que foi muito popular e acabou sendo banida foi o Treasury Cruise, né, que é um Ancestral Recall. Por 7 genéricas e 1 azul, era muito fácil você fazer ele por 1 mana, compra 3 cartas, não feitiço. Então, muito roubado. Tanto que é banido, acho que em todos os formatos só joga no Vintage restrito, né. Ou talvez, não, acho que nem no Pioneer foi banido também, não foi? Eu não sei mais se de repente pode jogar no Pioneer isso. Mas Pioneer eu tô bem por fora. Tombstalker também já chegou a jogar bastante, mas daí quando veio o Gurmag eles preferiram jogar com o Gurmag, que é uma mana a menos, apesar de não ter o voar, mas é muito mais tranquilo de você fazer. Mas esse aqui já reinou bastante no Legacy, né? Nos decks Bug, meio que com mid-range control. Então é isso. Do Delve, basicamente é isso. A gente tem o Dig Through Time e eu acho que o Treasury Cruise das cartas mais problemáticas que surgiram, né? Surgiram na mesma edição ainda, né? Em Cans. Bora agora falar da segunda habilidade, que tem bastante carta legal de Delve, assim, justa, né? Tipo o Gurmag, que já foi uma carta muito considerada uma das melhores criaturas, né? Do Pauper, e agora tá meio sumidinho. O último Mandrill também é justo, joga bastante no Legacy, tem esse Magmatic Sinkhole que também é legal. Logic Knot, que já foi o counter também forte aí no Modern, mas agora veio o Counter Spell. Então é uma habilidade que eu considero muito roubada, porque diminuir custo de mana sempre vai ser uma coisa problemática, né? Então vamos para a outra habilidade roubada do Magic, que é o Cascade. Cascade, que também começou a dar as caras aí no Pauper, graças ao Annoyed Outstar e o Boarding Party. O que é o Cascade, né? Eu tô falando como se todo mundo soubesse o que fosse o Cascade ou o Delve, né? O Delve eu falei o que era. E o Cascade é, quando você joga essa mágica, você revela cartas do topo do seu deck até revelar uma carta de custo menor que aquela que não seja terreno, né? Então, você joga uma mágica, como esse caso do Dinossauro, 7 manas, você revela cartas do topo até revelar uma carta de 6 manas ou até 0 manas.
que não seja terreno. Então, se você revelar uma carta de 5 manas, você joga aquela carta de graça, além de você ter esse dinossauro. Só uma Black Lotus, a primeira revelada, você joga a Black Lotus de graça, né? Então, dependendo do custo de mana, não, quer dizer, não importa o custo de mana, você vai jogar se for a primeira revelada. Se revelar só terrenos, ela vai continuar revelando até, ou por exemplo, uma carta de custo 8 do topo vai continuar revelando, certo? Então tem decks que vai somente cartas de Cascade de custo 3 e cartas com custo 0 e ou maiores, que daí tu vai obrigatoriamente encontrar aquela carta, né? Como no caso dos rinocerontes agora do Modern que estão jogando, na época do Hypergênesis, que jogava bastante. Então o Cascade sempre foi um problema por causa disso. Esse Ardent Player, que é um Cascade de custo 3, se o seu deck não tiver nenhuma carta de custo menor que 3, apenas uma, que é exatamente a carta que você quer acertar, você fazendo essa carta você sempre vai dar naquela carta. Então o Cascade sempre foi problema por causa disso. Porque cartas de custo 0, né, que tem suspender, você sempre acertava ela. Por exemplo, o Hypergênesis, como eu falei, tem o que volta as criaturas do cemitério, né? Não é Bring to Light, agora eu esqueci o nome da carta. Mas é uma que é 0 manas, suspender por mana preta e destrói todas as criaturas na mesa e volta todas as criaturas do cemitério pra mesa. Então você vai ciclando o deck inteiro. O deck é cheio de cartas de criatura custo maior, né? Só que com cycling de 1 mana, 2 manas ou até mesmo 0 manas. E daí você joga isso aqui e volta todo mundo do cemitério. Ou a carta de suspender por 1 verde, que coloca 2 rinocerontes e ela custa 0. Então daí você faz o Ardent Player. Ou cartas de custo 3, como agora tem o Shardless Agent, que veio pro Modern. Deixa eu ver se ele tá aqui. Shardless Agent, esse cara aqui. Então daí você consegue, além de fazer esse bichinho, né, que ele custa 3, então o resto do deck custa menos, você consegue fazer uma carta muito roubada, porque custa 0, né? Então as cartas de suspender, junto com o Violent Outburst. Também tivemos aí o problema do Tibalt Trickery, né? E você podia jogar a carta de graça, a próxima carta. Então o deck do Tibalt Trickery era basicamente um Cascade para o Tibalt Trickery, que é 2 manas. Então era a única carta de menor custo que fazia você jogar a próxima carta do topo do seu deck, que provavelmente era, né, um Enraku ou algum Eldrazi gigante para ganhar o jogo naquele turno, ou Omnisciência. Então, é uma habilidade muito roubada, também joga bastante no Commander, com o Maldrus Wanderer. Temos... Que outra carta de Cascade jogou bastante? Claro, teve o Bloodbraid, né, na época que surgiu o Cascade. Bloodbraid e Bituminous Blast jogavam no Jund, que era o deck Tier 1 do Standard. Deixa eu ver mais alguma coisa. Depois lançaram várias outras cartas com Cascade. O próprio Shardless Agent chegou a jogar bastante no Legacy, né? Porque você coloca também Ancestral Vision, que é uma Ancestral Recall com suspender por 1 azul, mas ela tem custo 0, você não consegue castar da sua mão tradicionalmente. Com o Shardless Agent você ajustava com Brainstorm, botava o Ancestral Vision no topo. Shardless Agent você sabia que você ia acertar uma carta, exatamente essa carta que você não poderia castar de maneira tradicional. Então o Cascade é uma habilidade roubada porque, novamente, reduzir custo ou jogar uma mágica de graça é uma das habilidades que você pode considerar mais roubadas do Magic, né? No Pauper até dá pra fazer você acertar 100% o que você quer com o dinossauro, porque você tem aquela Mortuary Mine que bota uma criatura do seu cemitério no topo, então você bota o Boarding Party no topo e você consegue fazer dinossauro, Boarding Party, então custo 7, custo 6 e depois o que vier é lucro, né? Ou até mesmo uma carta de valor, custo 4, e aí faz o Boarding Party. E daí depois você sabe o que você vai acertar, né, no seu Cascade. Certo? Então o Cascade é basicamente isso. Eu acabei não botando aqui as outras cartas, né? As cartas de suspender. Deixa eu fazer isso aqui agora. Só pra vocês entenderem, ó. Vou botar aqui no texto. Suspende. Tem as cartas de suspende. Essas aqui, ó. A gente tem Ancestral Vision. O Crashing Footfalls. Que não tem custo de mana, mas ela é verde, né? Então a carta mesmo diz que ela tem esse símbolozinho para significar que é verde. Antigamente estava escrito esta carta é verde, ou no caso da Ancestral Vision. Então a Ancestral Vision não tem custo, mas se você suspender e esperar 4 turnos é muito demorado. Mas você pode no Cascade revelar essa carta e jogar de graça. Vamos ver aqui. Outra carta com suspender, custo 0. Cadê ele? Cadê ele? Essa carta aqui também está jogando agora no Modern. Também temos a opção da Lotus Bloom, tudo bem? O Living End.
Tá aqui, ó, Living End, que é 4 manas, suspender 3. Mas você pode simplesmente fazer um Cascade. Então, turno 2, geralmente, porque você tinha na época o macaco, você removia o macaco, fazia o Living End turno 2. Ou às vezes turno 1, né? Se você tivesse a land que você pode começar com ela no jogo se o seu oponente está começando e ela estiver na sua mão inicial. É uma parada bem doida. Mas assim, é muito fácil de você combar rapidamente e colocar várias criaturas gigantes com o Living End. O que mais que a gente tem de 0 manas? Tem o Belief também, o Restored Belief, que você pode descartar um monte de encantamentos. E o Restore Balance também, que limpa a mesa do seu oponente, já que você também consegue castar bem rapidinho. E é basicamente um balance, né? Cada jogador descarta cartas até ficar com o número de cartas igual ou menor, permanentes e criaturas também do mesmo jeito. E o Belief volta os encantamentos do seu cemitério. Ou seja, então Cascade é roubado também, na real, principalmente por causa disso, mas é uma habilidade que dá muito valor também e abre muito precedente pra dar ruim, né? Como no caso, que nem eu falei, do Tibalt's Trickery, né? Tibalt's Trickery foi a carta que eu tinha comentado, que dá bastante problema. Então ela vai anular aquela... Na real, você vai dar Cascade nela, vai anular aquela Cascade, e daí o Tibalt's Trickery vai revelar, ó, tanto que ele é banido no Modern, logo que surgiu. Certo? Então vamos para outra habilidade que abre precedentes para ser várias vezes banida, que é o Storm. Sim, o Storm. Apareceu algumas outras cartas, como no Search aqui, o Search do Scrollfall, eu não sei se usar 100%, eu coloquei Storm. Mas ainda assim, aparecem cartas que tem o texto Storm aqui, ele não busca por habilidade somente. Mas ignore algumas cartas que está escrito só no texto Storm. Mas aqui tem algumas cartas com Storm que são justas, tipo essa aqui que dá +1/+2 para a criatura, e o Storm faz uma cópia para cada mágica jogada naquele turno. Você jogou 5 mágicas naquele turno, você vai fazer o Storm mais 5 cópias. Então, o Storm serve para isso. Como a gente tem muitas cartas no Magic que adicionam mana, ela pode ser problemática, como no caso do Brain Freeze, que mila 3 cartas do jogador alvo, e se você fez mágicas naquele turno, vai copiar para cada uma. Então você consegue milar o seu oponente muito rapidamente, ou similar e conseguir jogar cartas do seu cemitério com alguns encantamentos como o Through the Breach. Não é Through the Breach, é o Breach alguma coisa. É algum Breach, é um encantamento, uma color, uma vermelha, Breach alguma coisa. Então, tem o Shatterstorm agora que está dando problema no Pauper, né? Você faz muito facilmente vários tokens de esquilo. Ainda tem aquela carta que dá ímpeto para os esquilos, então você consegue fazer com muita consistência, né, esses esquilos. Essa carta aqui também agora está até jogando, porque ela tem o Storm que exila as cartas do topo do seu deck, você pode jogá-las no próximo turno. Então ela está jogando para você ter mais a consistência ainda, né? Eu achei que quando ela saiu não achava ela muito boa. Acho que na real ninguém achou ela boa quando ela saiu, mas como eu falei no próprio vídeo dessa carta, como tem o Storm, pode ser que ela seja problemática. E olha lá, no fim ela acabou sendo um pouco problemática. Tem o Flush Storm, que é uma carta justa com Storm, porque ela anula mágicas, instantâneo feitiço a menos que pague 1. Uma carta banida do Pauper é o Grape Shot, que dá 1 de dano, então a ideia do Storm é fazer um monte de mágicas e o Finisher, que geralmente é essa carta do Storm, você jogar por último e ali você ganhar o jogo assim. Não tem muito o que o oponente fazer. Se ele não tem a resposta naquela hora, ele perde o jogo, certo? Ainda mais que muita gente falava, os skills não vai ser tanto problema porque você consegue matar. Só que se eles tiverem ímpeto, o seu oponente tem que ter a resposta exatamente naquele momento ou fazer um deck voltado para ele, né? Também temos o Dragon Storm, fazia tempo que eu não vi essa carta, que você busca por um dragão, 9 manas, busca por um dragão e coloca em campo. E tem, né, obviamente, essa habilidade de Storm. Então você pode botar os 4 Bogardan Hellkite na época que jogava isso aqui no Standard. Bogardan Hellkite, que é quando entra em jogo dá 5 de dano no qualquer alvo, então faziam 3 mágicas, isso aqui, então 3 mágicas de adicionar mana, essa carta colocava os 4 dragões na mesa. Aguma, é só eu dar counter, tá de boa, só que o problema é que você vai ter que dar counter em cada uma dessas cópias, né, porque cada cópia ela é separada. Se elas não fossem separadas, se fosse, por exemplo, Dragon Storm ou Grape Shot pra 20 e o cara dá um counter spell e limpasse, beleza, a única carta que pode fazer isso é o Stifle, que anula habilidade desencadeada ou ativada. E o Storm é uma habilidade desencadeada, então se tivesse alguma coisa que você possa anular a habilidade desencadeada, você dá no Storm. Aí o Grape Shot para 20 vai dar apenas 1, porque né, tu vai anular a habilidade desencadeada de copiar o Grape Shot, mas o Grape Shot vai dar 1. Então a original continua dando 1 de dano. Seria tipo a maneira mais justa e fácil de você resolver, né? Mas ainda assim é um problema porque nem todo mundo usa essas cartas de anular a habilidade, né, desencadeada. E para fazer isso teria que ser azul. Então, tipo, só o azul vai ter uma maneira.
Tudo bem que tem no Pauper, até mesmo no Pauper, maneiras de lidar com Grip Shot com quase todas as cores, na verdade. E a gente tem o branco que tem como dar Prismatic Strands, só que daí o deck que usa Grip Shot vai usar o Flaring Pain. Então, essa é uma das maneiras, falando agora do Pauper, né? Que por isso que é um problema e por isso que Grip Shot é acertadamente banida, né? O Empty the Warrens, antes eu achava até que não era super absurdo de manter, né, banido, mas eu acho que realmente tem que manter banido, principalmente porque tem a carta que dá ímpeto, né, e maneiras de você driblar isso. Outra carta banida do Pauper é o Temporal Fissure também, que tem Storm, devolve a permanente para a mão do seu dono, então era muito fácil de você fazer num deck de familiar. Ela é 4 genéricas e uma azul só, então com o familiar você vai diminuindo o custo, você consegue dar bounce em milhares de permanentes do seu oponente, e o seu oponente simplesmente não consegue mais voltar. A carta que tem Storm, que é uma das consideradas aqui mais fortes e jogáveis, né, que não é banida, eu acho que é essa aqui, a Tendrils of Agony, que é 4 manas, dá 2 de dano. Quer dizer, o oponente perde o jogador, tu não vai dar em si mesmo, né, mas o jogador perde 2 e você ganha 2 de vida. Então, basicamente, se o oponente perde 2 de vida, você ganha 2 de vida. O Storm é um finisher aí dos principais decks de Storm do Legacy. E no Modern, né, daí seria o Grip Shot, que ainda consegue ser jogado, ainda não é banido do formato. Eu acho que não precisa, né? Não é uma carta no Modern absurdamente roubada. Mas assim, Storm é uma habilidade muito, muito opressora e por isso que eu acho que é uma das habilidades mais fortes do Magic. Certo? Então vamos, já estamos com 16 minutos de vídeo, mas vamos para a última habilidade, que eu acho que é a habilidade... Se pá, eu acho que essa talvez seja a habilidade mais roubada do Magic. Né? Se a gente for colocar essas 3 aí que eu falei, são 4, mas eu acho que talvez essa seja assim a mais forte, que é a Mana Phyrexiana. Como eu não consegui procurar por Mana Phyrexiana aqui no coisa, eu botei uma de cada cor, né? Então aí temos as 5 cores das Manas Phyrexianas. Eu acho que a azul e a preta são as mais fortes, né? Que a gente tem Surgical Extraction, Dismember na cor preta, e no azul a gente tem Gitaxian Probe e Midtown Step, que são banidas em quase todos os formatos, né? Eu acho que são banidas em todos os formatos, só são restritas mesmo, então é um erro de design isso aqui totalmente. Cascade até que tem um design legal, você ganha uma carta de graça, né, o Cascade. Deixa eu ver, ó. O Delve é interessante se você pudesse paralhar um pouco melhor, o Cascade é interessante. O Storm eu acho que também é um outro, o Storm e Mana Phyrexiana eu acredito que são os dois maiores erros de design. Então acho que se eu fosse colocar em ordem, o primeiro seria Mana Phyrexiana. E o segundo seria o Storm, né? Os mais roubados. Então por que a Mana Phyrexiana, Guma? Por que você acha que é a mais roubada? Mana Phyrexiana você pode pagar o custo de mana exato que está mostrando ali, que é ou uma branca, no caso quando é a Mana Phyrexiana branca, ou 2 de vida. Todos eles você pode pagar 2 de vida. Então no caso do preto é mana preta, normal, né? Ou 2 de vida. Então você tem essa opção, essa versatilidade. E quando eles criaram essa habilidade, eles chegaram a pensar, olha só, eles pensaram em fazer, ao invés de ser mana colorida, ser 1 de Infect. Só que assim, tipo, se tu não tá jogando contra o Infect, você toma 9 de Infect durante o jogo que tu tá de boa, certo? Então, depois eles mudaram pra 2 de dano, 2 de vida no caso, né? Que daí pelo menos é um pouco mais equilibrado, mas mesmo assim é super desequilibrado. Ou seja, você pode jogar essa carta aqui por apenas uma genérica e 2 de vida. E lembre, vida é um recurso. Você começa com 20. Tudo bem que você pode estar jogando contra um Burn, daí seu recurso é muito mais limitado. Só que você mesmo jogando contra o Burn, você às vezes perder 2 de vida para você adiantar demais no seu jogo, você acaba ganhando o jogo ao longo disso, sabe? Então, a Mana Phyrexiana é um erro tão grande que eu acredito que eles não vão voltar a fazer, mas a Wizard já falou tantas vezes não vou fazer isso e fez, como no caso do Storm, né, que eles falam, não, a gente não vai brincar mais com o Storm, Storm é muito quebrado, vamos lá, fizeram mais cartas de Storm. Tanto que uma delas, eu acredito que vai ser banida em breve, né? Que é a carta do esquilo. Mas vamos ver quanto tempo dura. Então, Mana Preta, o Dismember é uma carta que até que é justa, mas ela é muito forte. Surgical Extraction, chegou há muito tempo uma galera achar que realmente era uma carta que era quebradíssima, né? Porque você, por Mana Phyrexiana, de graça você pode jogar ela, né? 0 manas, você pode exilar uma carta do cemitério do seu oponente e todas as outras com o mesmo nome, na mão e no deck dele. Então, é uma carta que a princípio todo mundo não deu muito valor pra ela, e depois começaram a ver como é que ela era. Tanto que quando ela saiu, beleza, era uma carta legal. Tipo, mas Stirpate é melhor porque eu pago uma preta, mas só que tem fração de segundo, né? Você não podia responder. Essa aqui você até podia responder e tal. Só que depois quando eles viram, pô, pera aí, 0 manas, né? Eu posso fazer isso a hora que eu quiser. Então,
E com certeza contra decks degenerados, essa carta é muito boa. Então ela é tipo uma... Eu considero a Surgical Extraction como uma Force of Will. É uma carta muito roubada, mas é um mal necessário. Contra decks degenerados eu acho que ela é justa, sabe? Então, mas mesmo assim ela não chega... Ela beira o justo muito forte ao quebradíssimo. Que no caso do quebradíssimo seria Gitaxian Probe e Mental Step. Essas aqui, fora de questão, né? 0 manas, olhar a mão do seu oponente e comprar uma carta. Ou seja, o seu deck já tem 56 cartas e você não perdeu nada. Porque 2 de vida no caso ali seria no início irrelevante em comparação ao draw que você dá e a informação que você dá, né? Então na cor azul principalmente, ela é muito quebrada. E o Mental Step é outra carta quebradíssima, que é 1 mana Phyrexiana também. Então você pode pagar 2 de vida ou uma azul se você tiver sobrando. E ela anula a mágica de custo 1. É isso, ela anula a mágica de custo 1. Ou seja, uma Mental Step anula outra Mental Step. E no caso, anular uma mágica de custo 1 por 0 manas, o seu oponente vai lá, mana Birds of Paradise, mana Lanoir. Tu, não. Por 0 manas, perdi 2 de vida. Ah, beleza. Tipo, cara, 0,1% das vezes isso vai ser tipo, meu Deus, eu perdi 2 de vida. Então é uma habilidade quebradíssima por causa de vários fatores, né? Talvez se essa aqui fosse uma genérica e uma Phyrexiana, talvez seria justa, tá ligado? Porque tu ia pagar uma genérica 2 de vida pra anular uma mágica de custo 1. E ela não se anularia, porque muitas vezes o cara usava Mental Step nos decks só por causa de Mental Step do oponente. Então, quando chega num ponto que a carta tá sendo usada dessa maneira, é porque o negócio não tá legal, né? Ao contrário do quando a Surgical Extraction chegou a ser main deck em alguns decks Modern, porque o ambiente estava ruim. Mas não era porque a carta Surgical Extraction era tóxica. É porque o ambiente estava tóxico e ela estava servindo, né, na época que o Rogak era um Tier 1 supremo do Modern. Surgical Extraction e Leylines eram main deck. Então a Surgical era o herói naquela situação. Isso que é engraçado. A Surgical Extraction era o herói, ela já foi o herói. Né? Ela já foi o vilão, mas ela já foi o herói. Mas hoje eu acho que ela é justo, tipo, né? Não fede nem cheira, digamos assim. Ela é boa, mas não é opressora. Então, temos também outras cartas muito boas, né? No vermelho, na verdade, uma carta muito boa, né? Que eu acho que é a Gutshot. Essa aqui já foi ok na época do Standard, né? Que rouba a criatura por 3 genéricas e tomar 4 de vida. No deck agressor, você já tá na frente do seu oponente em pontos de vida, então você tomar 4 não vai ser problema, você vai roubar uma criatura. Na época você roubava Titã, ou Titã vermelho, ou Titã verde, ou Titã preto, então tipo era muito valor por apenas 4 de vida. E 3 manas genéricas você tinha facilmente. Gutshot por 0 manas você dá 1 de dano, também é outra carta que é um mal necessário, ela é justa. Essa aqui é tipo bem justa, no Pauper ela demorou pra virar comum, né? Depois ela veio em Modern Masters, alguma coisa assim. Então, é uma carta que é justa, até mesmo no Pauper. Ela é tipo é até um herói, digamos assim. Ela oprime decks que poderiam ser opressores. Então, isso é bom. Na Mana Phyrexiana verde, a gente tem acho que as cartas mais oks, assim, né? A gente tem o Noxus Revive que bota uma carta no topo por 0 manas. Então, pra combos degenerados, ela é meio roubada. Mas eu acho que, tipo, tu perde uma carta pra botar uma carta no topo. Diferente da Gitaxian Probe, que você não perde carta, certo? E além disso, tem reformação. A Mutagenic é um +2/+2. Tipo, é ok. O problema é o custo, sabe? Tem muitas cartas assim que o problema da Mana Phyrexiana, por isso que a gente acha a habilidade mais roubada, porque você vai ter que fazer a carta muito ruim pra ela ficar justa. Tipo, você vai ter que botar... Como no caso do Dismember, você tem que perder 4 de vida, pagar uma mana e pra dar um -5/-5. Então ela é uma carta boa, porque ela foi bem... Essa aqui eu acho que o Dismember é um bom exemplo de uma carta bem regulada no caso da Mana Phyrexiana, né? A Surgical Extraction, talvez se os formatos não fossem tão degenerados, ela poderia ser uma genérica e uma Mana Phyrexiana, ou 2 Phyrexianas, sabe? Pra poder pagar por 0 mana, você tem que tomar 4 de dano. Mas eu ainda acho que ela tá ok, assim. Eu gosto bastante dessa carta, eu acho ela bem balanceada, mas assim, tipo, porque tipo, também não precisa só criar cartas ruins, né, pra ficar legal. Então ela é uma carta que eu acho forte na medida do possível, né. Tem outras cartas aí, tem o Vault Scourge também que joga no Pauper. É ok, é uma genérica por 1/1 Fly Life Link. Então joga no Stomp em alguns outros decks. No branco a gente tem o Apostles Blast que protege, tem essa aqui que dá 1 de dano em cada criatura atacante por uma Mana Phyrexiana. Como eu falei, as cartas... Tem duas que são uma das cartas mais quebradas da história do Magic, que são essas duas aqui. E tem outras duas que são muito fortes e justas, que é, né, esse caso aqui. Só que a habilidade de Mana Phyrexiana, então, resumindo, que eu acho que é o mais roubado dela, certo?
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, seu like. Comentem aí quem que vocês acham que é a quinta habilidade. Eu ia fazer com 5 habilidades, mas aí o vídeo talvez ia ficar mais longo. Eu não sei exatamente qual que seria a quinta. Eu até pensei muito que talvez no Dread. Só que eu acho que o Dread não chega aos pés dessas 4 habilidades em questão de, por si só, a carta fazer bastante coisa. O Dread depende de outras coisas. O Dread depende do deck. Por exemplo, Cascade até pode ser que dependa de uma carta muito forte, opressora, para ele ficar quebrado. Mas mesmo num deck justo, mid-range, Bloodbraid para um Terminate, já tá tipo, de uma maneira justa, sabe? Para ser uma habilidade de você jogar uma mágica de graça. E os outras com certeza são muito roubadas, né? Storm nem se fala e Mana Phyrexiana fica sempre a ponto de ser uma habilidade muito quebrada. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, então, deixe seu joinha, como eu falei. Dá uma olhadinha aí no canal, se inscrevam. Também dá uma olhadinha aí na Vault of Cards. Aproveita e dá uma olhadinha lá que eles estão com uma promoção bem da hora. E também comentem aí qual vocês acham que seria a quinta habilidade. Vocês acham que é o Dread? Talvez seja. Talvez eu fosse falar sobre o Dread se fosse 5 habilidades. Mas é isso, eu acho que 4 habilidades está legal. Então, esse é o quarteto aí, o quadrado mágico. Literalmente das roubadices do Magic, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, rapaz. Muito obrigado, um grande abraço e falou!